Salve galera! Bem-vindos de volta ao canal Vovô Toqueiro Dev. Conforme eu havia prometido para vocês, esta é a aula inaugural do meu curso de PHP, uma linguagem que tem se modernizado bastante e acredito que vai surtir bastante interesse aí entre vocês. Eu não vou perder tempo aqui detalhando as origens da linguagem, como é que surgiu, se o pessoal gosta ou não gosta, se vale ou não vale a pena. Acho que se você está aqui é porque tem interesse e quer aprender. Ao longo dos últimos vídeos aqui no canal, eu vim desenvolvendo todo um sistema de virtualização para desenvolvimento utilizando PHP. Instalamos lá o Apache, um banco de dados MariaDB, o PHP 8.2, estamos aí na última versão. Enfim, eu detalhei para vocês todo um ambiente aí de desenvolvimento. Quem quiser poderá ir aqui no meu canal aí no YouTube e tem aí uma série de vídeos descrevendo como que eu montei a máquina virtual, instalei os aplicativos, deixei tudo pronto para nós utilizarmos aqui no nosso curso. Mas nada impede, se você preferir, utilizar aí o XAMPP, que contém também o trio Apache, MariaDB e PHP, e pode ser instalado em Windows, no Linux, no macOS, também é uma alternativa. Ou se quiser também e tiver facilidade em trabalhar com o Docker, existem imagens do PHP com todos esses integrantes aí utilizando o ambiente de virtualização do Docker. Eu vou utilizar esse ambiente que nós criamos aqui nos meus vídeos. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e partir para a aula inaugural. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para este repositório que eu criei no GitHub, onde vou disponibilizar o código que utilizaremos em todas as aulas. Você pode navegar tanto aqui nesse botão das branches, podemos ir, por exemplo, aqui nesse aula 1, está ainda em desenvolvimento, como vocês podem ver, ou também poderão utilizar esses links que eu vou colocando aqui para cada uma das aulas. Vai ser bem tranquilo, então, vocês obterem o código que a gente vai utilizando, para não ter que ficar digitando, ou se tiverem alguma dúvida, às vezes não dá para ver direito o que é que nós colocamos. Vai estar tudo disponibilizado para vocês nesse repositório do GitHub. Para a edição, eu vou utilizar o VS Code. No vídeo imediatamente anterior, eu demonstrei como configurar isso para acesso à máquina remota aqui do VS Code. Quem tiver dúvida, consulte o vídeo anterior. Eu vou entrar aqui com a password da minha máquina remota e tenho aqui o arquivo raiz onde eu estou trabalhando. Esse arquivo index eu preparei para ser apresentado na nossa página no servidor. Eu vou abrir aqui do lado o navegador Chromium. Se eu for aqui no Vovô Toqueiro Net PHP 8 Total, que é a pasta que eu configurei para ser o meu virtual host, eu tenho apresentado esta página aqui. Então, o meu servidor Apache está rodando na máquina virtual. Só que antes de prosseguir, eu queria mostrar para vocês uma configuração que vai ajudar bastante o nosso desenvolvimento. Se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, vamos pôr aqui um PHP 8, vou salvar. Para exibir isso aqui no servidor, eu tenho que dar um reload na página. Cada vez que eu fizer uma alteração, tenho que dar um reload lá. E a gente gosta daquele auto-reload, né, pessoal? Então, tem jeito de configurar isso? Tem sim. Nós temos, primeiramente, instalar essa extensão aqui, o Live Server Web Extension. Você encontra lá na Chrome Web Store e instala aí a extensão.
além de instalar a extensão no Chrome, nós temos também que instalar duas extensões aqui no VS Code. É o Live Server, esse Live Server nós temos que instalar, e o PHP Server. Você procura aqui na barra de extensões e instala essas duas aí no seu VS Code, o Live Server e o PHP Server. No Live Server não precisamos mexer em nada, mas no PHP Server você tem que entrar aqui nas configurações de extensão e fazer algumas adições. Colocar aqui no PHP Server qual o browser que você está utilizando. No meu caso, eu estou usando o Chromium. Tem que colocar também o IP do servidor. No caso aqui, lembra que a minha máquina, você pode descobrir o servidor aqui nessa barrinha verde aqui embaixo, é 192.168.122.220. É o endereço onde eu estou conectado. Então, esse endereço IP que você vai colocar aqui. Temos que acrescentar também o caminho para o arquivo de configuração do PHP. Se tiver dúvida, entra aqui no endereço 192.168.220. Eu já tinha configurado aquele arquivo PHP info. E aqui você tem o caminho para o arquivo PHP ini. Copia isso aqui e cola aqui na configuração do PHP Server. E finalmente a porta em que vai ser servido, eu estou usando aqui a porta 3000. Essas são as configurações que você tem que fazer no PHP Server. O Live Server não precisa mexer nas configurações dele. Feitas essas duas configurações e instalada a extensão do Live Server aqui no navegador, precisamos também fazer algumas configurações do Live Server. Primeiro ele vem desabilitado aqui, você tem que habilitar. Habilita essa caixa aqui e coloca o endereço do servidor. Veja que eu estou colocando aqui o endereço do 192.220 e a porta 3000, que é aquela que eu configurei lá no PHP Server. Aqui no Live Server Address, você deixa essas configurações que são as padrões mesmo, aplica e está tudo configurado. Então, para executar agora o nosso código com o Live Reload, basta eu ir aqui, Go Live, ele vai abrir aqui o Live Server, aqui está o endereço onde está o arquivo index, está vendo? Esses arquivos que estão sendo exibidos aqui são esses que estão na página. Mas se eu clicar aqui direto, eu não tenho ainda o PHP sendo executado neste servidor, neste Live Server. Então isso aqui nós não vamos nem usar. Eu vou usar mesmo é o PHP Server. Ele aparece agora esse pequeno ícone azul aqui em cima, ó, depois que você instala a extensão. Então nós vamos servir o projeto agora. Então ele diz que já startou o projeto. Então vamos entrar agora aqui na nossa máquina 192.168.220 na porta 3000. Veja que ele está servindo o mesmo projeto, olha. Só que aqui na porta 3000, deixa eu fechar isso aqui para facilitar vocês verem. Vou fechar essa janelinha aqui. Vejam agora que eu vou alterar o projeto aqui. A hora que eu salvar, imediatamente já atualizou aqui. Enquanto que no servidor não atualizou. Vou ter que dar um reload aqui, ó. Certo? Aqui, vamos modificar novamente. Aqui já atualizou automaticamente, enquanto aqui nós temos que dar o reload, certo? Vou modificar uma outra coisa aqui. Vou pôr aqui José. Vou aqui na página que está sendo servida pelo PHP Server, na porta 3000. Vou salvar aqui. Já atualizou nesta. Já atualizou aqui, enquanto que aqui eu tenho que recarregar. Então, dessa maneira, nós temos um Live Reload funcionando e podemos trabalhar de uma maneira mais cômoda. Certo, pessoal? Esse pequeno ajuste que faltou fazer no vídeo passado e complementamos agora. Está tudo perfeito, tudo funcionando. Se tiverem alguma dúvida, como eu disse, revejam os vídeos anteriores para você configurar o seu ambiente. Se estiver usando um outro sistema, como o XAMPP ou o Docker, aí você vai ter outras configurações. Mas aqui nós temos o meu ambiente configurado com o servidor Apache, com o PHP, com o MySQL instalados individualmente lá na minha máquina virtual remota,
operando no sistema Linux, num ambiente idêntico ao que você vai encontrar num servidor real. Então, os ajustes que você vai ter que fazer depois para migrar o seu projeto da sua máquina local de desenvolvimento para o servidor vai ser bem mais simples, ao contrário do que ocorreria se você usasse um champ da vida aí, que vai ter que fazer uma porção de ajustes depois para fazer o deploy do seu site. Certo, pessoal? Vamos adiante então, que agora nós já estamos com tudo pronto para começar efetivamente a estudar PHP. O PHP é uma linguagem interpretada. Então nós temos aqui um parser e ele vai no arquivo identificado com a extensão .php verificar onde estão as tags de abertura e encerramento no código. Como ele pode ser embutido dentro do código HTML, como está aqui nesse exemplo, obrigatoriamente nós vamos ter que ter uma tag de abertura e de encerramento do código PHP. Nesse caso aqui, este código está criando uma variável ano. As variáveis em PHP elas começam com esse sinal de cifrão. Não se preocupem que nós vamos ver isso detalhadamente mais adiante. E aqui nós temos uma função que também será assunto mais adiante. E o PHP é riquíssimo nelas. Nós temos funções para praticamente tudo que precisamos para construir um site na web. Esta função date retorna a data de hoje e nela nós estamos pegando apenas o ano, só para vocês saberem o que está acontecendo aqui. Bom, então nós temos aqui esse código PHP externo e dentro do próprio código HTML nós temos aqui código PHP também, identificado pela tag de abertura, sinal de menor, interrogação PHP, o código propriamente dito, no caso aqui o comando echo e a variável ano. Então o comando echo apresenta no browser o que está contido na variável ano, a tag de encerramento, que é o interrogação sinal de maior, e aqui fora ainda temos esse pontinho que pertence ao código HTML. Então o parser vai desprezar tudo que está fora das tags, que vai ser interpretado como código HTML pelo browser, vai executar o que está dentro das tags de abertura e encerramento do PHP e fora dela ele prossegue normalmente interpretando como código HTML. É assim que a coisa funciona. Para executar esse código aqui, nós vamos ter que entrar com esse endereço. Vejam que este arquivo eu identifiquei como tags1.php. Esse é o endereço que eu vou pôr aqui. tags1.php. Lembrando que, como nós já vimos, quando não é o arquivo index.php, nós temos que obrigatoriamente identificar o arquivo pelo seu nome completo, inclusive com a extensão. Então vamos entrar aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o browser para vocês verem melhor. E está sendo executado exatamente o que está descrito aqui nesse parágrafo. Olha lá. Estamos em, que faz parte do código HTML, 2023 é o echo variável ano, que foi atribuído aqui em cima, atribuído aqui nessa parte superior aqui do código, e encerrando com o pontinho aqui, que é código HTML puro. Nós temos esta outra forma em que usamos apenas código HTML puro. Então temos apenas a tag de abertura e de encerramento do PHP e aqui, no caso, o comando echo para apresentar na tela Olá Mundo. Vamos executar este arquivo agora, esta página, identificada com tags2. Então vemos que está sendo apresentado a string Olá Mundo através do comando echo do PHP. Bom, uma outra forma é esta forma abreviada aqui, quando você só tem o comando echo, iniciando com essa tag menor, interrogação, sinal de igual, e encerrando com essa tag interrogação, sinal de maior.
Então não precisamos, neste caso, escrever o comando echo. Eu vou executar esta aqui, é a tag 3, né? Tag 3, está aí o salve, galera. Então esse comando aqui é a mesma coisa que se eu tivesse escrito php echo salve, galera, e encerrar a tag aqui. Então esse comando, vou comentar ele, vou salvar, que executa a mesmíssima coisa. É esse código de baixo que eu estou executando aqui. Tá vendo? Modifiquei esse aqui para ficar diferente do de cima, né? Mas vocês vejam que é a mesma coisa. É um shorthand, vamos dizer, um atalho para você escrever isso que está aqui embaixo. Essa forma normalmente é a preferencial, porque fica uma maneira só de escrever, né? Não tem que ficar lembrando essa forma de atalho, eu particularmente não gosto muito de usar. Bom, e temos ainda uma outra forma, deixa eu criar aqui um outro arquivo, tags4.php. Aqui nós vamos iniciar da mesma maneira com a tag de início, vou colocar aqui uma variável ano igual a função date, pegando aqui o ano. Um detalhe importante é que todas as declarações em PHP têm que terminar com ponto e vírgula, igual no C. É obrigatório isso. Aqui nós vamos usar o echo para apresentar, vamos dizer, estamos em string ano. Quando nós temos um arquivo que só contém código PHP, não é necessário colocar a tag de encerramento. E isso, inclusive, é recomendável para que o parser não continue pegando linhas em branco no buffer. Então, quando só tem código PHP, é recomendável não colocar a tag de encerramento. Eu vou salvar aqui e vamos exibir este arquivo. Olha que interessante, ele está reproduzindo literalmente o que eu coloquei aqui. Isso porque há uma diferença no uso de aspas simples, como está aqui, e aspas duplas. Realmente, se eu inserir aqui aspas duplas ao invés de simples, vejam que já mudou até a coloração, porque o VS Code já está identificando que o cifrão ano agora é uma variável. Então, quando você usa aspas duplas, essa string toda aqui passa a ser expandida, a variável é expandida dentro da string, o que não acontece com a variável simples. Eu vou salvar, olha, e agora temos o conteúdo da variável sendo exibido na tela. Então nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. Nós vimos bastante coisa, ó. Vimos o uso de aspas simples e aspas duplas. Lembrando que no caso de aspas simples, a gente tem a exibição literal do que está dentro das aspas, e quando usamos aspas duplas, é feita a expansão de variáveis eventualmente existentes dentro das aspas. Vimos como é representada uma variável no PHP, embora nós vamos voltar neste assunto, usando o sinal de cifrão. Vimos como representam-se funções, também assunto que vamos retornar a ele. Vimos as formas de iniciar o PHP com tags completas ou com essa tag abreviada quando só temos o comando echo. Essa aqui é a completa. Vimos aqui o caso em que o código é embutido dentro de código HTML. Certo, pessoal? Então, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu agradeço a vocês, peço que deem aí o seu like, se inscrevam no canal e divulguem. Nós vamos dar continuidade ao curso em aulas curtas como esta, para vocês irem assimilando todas essas nuances do PHP. Certo, galera? Até a próxima!